Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Análise Corporal. Eu sou Lucineide, sou analista corporal formada pelo Corpo Explica e hoje eu vou te explicar como essa ferramenta ajuda você a entender os problemas da sua vida a partir do formato do seu corpo e como você pode utilizar isso a seu favor para ter melhores resultados nos seus relacionamentos, seja relacionamento com o filho, no casamento, seja relacionamento profissional, sua saúde, as suas questões financeiras, a sua carreira e mesmo questões de emagrecimento, por exemplo. Claro que não se resume a só isso. Aqui eu trago algumas situações específicas. A análise corporal é uma ferramenta onde fazemos uma análise de fato do seu corpo e aqui eu preciso te trazer alguns pontos importantes. Por exemplo, nós seguimos um código de ética onde precisamos manter o sigilo e garantir que esse cliente se sinta seguro conosco, seja presencial ou online. Todas as informações, seja do formato do seu corpo, da condição do seu corpo, ou as informações que você traz para a análise corporal, que no caso você tem que trazer 3 questões, que são 3 problemas que você esteja com dificuldade para resolver, e essas questões nós vamos trabalhar dentro da análise. Tudo isso precisa ser guardado a 1000 chaves pelo analista corporal, como se você estivesse sendo tratado com um psicólogo, por exemplo. A gente segue um código de ética bem rigoroso e precisa respeitar esse código de ética pensando principalmente em você como cliente. E esse sigilo é uma garantia de que aquilo que você traz para nós é uma questão somente sua e que cabe somente a você decidir com quem você compartilha e a gente não pode, em hipótese nenhuma, vazar nenhuma informação do nosso cliente. A segunda questão é sobre a leitura corporal, a análise corporal. Muita gente se sente receoso, receosa, porque vai ficar avaliando o meu corpo, vai ficar olhando o meu corpo. Essa análise, ela é meramente técnica. Ou seja, quando o analista vai fazer a análise do cliente, ele não vai olhar para o aspecto pessoal. Ele não vai olhar se é um corpo bonito, se é um corpo atraente, nada disso importa na análise corporal e não deve existir em hipótese alguma. É uma análise meramente técnica, científica, ou seja, é uma análise do seu rosto, do formato, da expressão e da sensação do seu rosto, dos seus olhos, da sua boca, do seu tronco, do seu quadril e das suas pernas. Meramente técnica. Com essa análise, a gente vai conseguir perceber de forma segura qual é o seu padrão de funcionamento mental, emocional. Como que você pensa, sente e age e como que você lida em determinados ambientes, que são ambientes favoráveis e desfavoráveis. Com isso, nós vamos te apresentar algumas situações que vão fazer com que você entenda por que você está sempre passando pelas mesmas dificuldades e como você faz para sair dessas dificuldades. Eu vou trazer aqui para vocês 2 exemplos pessoais que eu tinha de dificuldades e foram resolvidos a partir da análise corporal. A primeira eram os relacionamentos amorosos. Eu sempre atraí parceiros que começavam bem o relacionamento, depois terminava de uma forma ruim e negativa, e eu não entendia por quê. Fui descobrir que eu tinha dependência emocional com meus pais e isso fazia com que eu atraísse um tipo específico de pessoa. Era uma forma da minha mente trazer para mim, mostrando aquela dificuldade para que eu me curasse e eu não entendia isso. E olha que eu fiz tratamento com psicologia e fiz outras ferramentas técnicas e não tinha resultado em hipótese alguma. A segunda situação foi vinculada às questões profissionais e financeiras que, no meu caso, andam juntas. Se eu não tenho sucesso profissional, eu não tenho sucesso financeiro. Esse é meu caso específico. Pode ser que no seu seja diferente. Eu começava a crescer e caía, começava a crescer e caía. E toda queda sempre era mais difícil de me levantar e de recomeçar. E eu também não entendia por que isso acontecia. Até que, quando eu estive diante da análise corporal, eu percebi que os meus traços de caracteres, que nós todos temos 5, mas dentro desses 5, existem alguns que têm mais facilidade e outros mais dificuldade. E dentro desse traço, em relação ao dinheiro, tinha um especificamente que estava me levando para a escassez, que era o traço de oralidade. Eu me conectava pelas pessoas porque eu precisava de afeto, de reconhecimento e de validação, não porque eu precisava da recompensa, do dinheiro. Isso fazia com que eu desvalorizasse meu trabalho. Então eu recebia pouco e entregava muito, e não tinha um equilíbrio nisso. Como esse traço meu ele se conectava muito com as pessoas, é um traço muito forte em mim, os outros entravam na dor. Então, o meu traço, eu vou usar aqui um termo aqui que é científico, não tem nada a ver com doenças mentais ou patologias como se vê na psicologia, e sim uma característica que a gente desenvolve mais adiante, eu vou explicar para vocês.
O meu traço de psicopata, que é o traço responsável por liderar, por negociar e é ótimo para fazer dinheiro, ele travava. Porque se eu só me conectava com as pessoas, porque eu queria ter afeto, reconhecimento, amor das pessoas, ele não se sentia validado, ele não se sentia importante no processo. Então, ele, que era o traço responsável por fazer dinheiro, não fazia dinheiro, travava literalmente. E o oral, ele quer sensações, mas ele não se preocupa porque ele não tem ambição nata. Eu tenho que estar sempre motivando esse meu traço a desenvolver uma ambição que para ele não é natural. E a ambição é um outro problema muito comum. A gente aprendeu a não ser ambicioso, porque a ambição foi associada à ganância, a um sentimento ruim e negativo. Na verdade, a ambição é um recurso que nós temos, já nascemos com ele, ou melhor, com ela, em maior ou menor proporção, vai depender dos traços e caracteres que você tem em maior ou menor proporção, mas todos nós já nascemos com essa ambição dentro da gente. Como eu disse, em maior ou menor proporção. E essa ambição ela é castrada na sociedade pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelos nossos conhecidos e às vezes por nós mesmos, porque deixamos nos levar pelo ambiente no qual estamos inseridos. Então, esses dois aspectos, para mim, eram extremamente difíceis. Eu passava por muitas dificuldades relacionais e financeiras e não conseguia entender porque eu vivia naquele extremo de começar um relacionamento e do nada dar errado, de começar a fazer dinheiro e do nada dar errado. E fui entender que alguns motivos estavam vinculados à dependência emocional e à falta de ambição. Da gestação da sua mãe, da minha mãe, até os 5 anos de idade, todos nós desenvolvemos esses traços e caracteres. O esquizoide, ele se forma da gestação até o primeiro mês de vida. Naquela fase, a criança percebe que qualquer coisa que ela faça gera uma sensação de rejeição. E aqui não tem nada a ver com o que a mãe dele fez ou deixou de fazer. E sim, é uma percepção. Por exemplo, eu te digo que essa blusa é vermelha e você me diz que ela tem um tom de, sei lá, vermelho vinho, vermelho vamos falar uma coisa bem grotesca assim. É um vermelho oceano, é um vermelho isso, é um vermelho aquilo. Percebe que somente na cor a gente vai ter percepções diferentes. Cada pessoa vai perceber a cor de um formato diferente. É um vermelho sangue, é um vermelho natural, é um vermelho forte, é um vermelho escuro, é um vermelho claro. São questões de percepção das pessoas. Então, na fase da gestação, a criança ela tem a percepção de que se ela se mover, por exemplo, e a mãe tiver uma reação, que pode ser uma reação natural ao movimento, ela se sente rejeitada. E ela tirou toda a energia do corpo para não existir e colocou na cabeça. São aquelas pessoas com olhos grandes, cabeça grande e o corpo magro. Passa aquela sensação de um corpo desmontado. Carrega uma dor, que é o medo da rejeição, mas também carrega recursos valiosíssimos, que quando consegue acessá-los, consegue ter mais facilidade na vida e ter leveza para conquistar os seus resultados. Como é um traço que não tem ambição natural alta, ele precisa motivar essa ambição. E os ambientes, às vezes, não favorecem a isso. Vamos considerar aqui como um exemplo do esquizoide, não sei se vocês conhecem o filme Divertidamente da Disney Pixar. Lá a gente tem um bonequinho chamado Medo. Aquele bonequinho, ele é um esquizoide. O formato do corpo dele, a forma como ele reage, são as características do esquizoide. Ele tem um medo muito grande de ser rejeitado, então ele prefere se esconder. Por outro lado, ele tem um recurso muito poderoso que é a criatividade, por exemplo. E eu não posso esquecer também que esse traço ele é muito lógico, ou seja, ele tem uma capacidade de ter uma dependência emocional muito baixa, então ele não vai ser aquela pessoa que vai se deixar levar com facilidade pela dependência emocional. Mas por causa disso também, por não entender isso, ele pode sofrer muito porque ele está no relacionamento, por exemplo, onde a outra parte cobra muito, que ele abrace, que ele beije, que ele esteja sempre em contato. E ele não foi feito para isso. Claro que ele vai ter que aprender a lidar com isso de forma saudável, mas ele não foi feito especificamente para ser um grude, como no caso do oral, que é o segundo traço a se desenvolver. O oral é aquele traço que ele gosta muito de pessoas, de conexão, ele quer falar, ele quer ouvir, ele quer abraçar, ele quer tocar. É um traço muito intenso, mas que carrega uma dor muito forte, que é o medo de ser abandonado. E justamente porque ele tem medo de ser abandonado, ele se entrega demais para as pessoas. Ele se doa demais para que as pessoas não o deixem. Da mesma forma que ele tem esse medo de ser abandonado, ele também carrega características valiosas. Por exemplo, é um traço que tem muita facilidade de se comunicar, de se conectar com as pessoas, de empatia, por exemplo, e principalmente uma intuição muito aguçada.
mas que na dor pode levar você para a escassez financeira com muita facilidade, porque também não tem ambição nata. E na dor ele desconhece os limites, ele se entrega demais, ele se doa demais e se desvaloriza, ele se menospreza para que tenha o outro dando a atenção, validação, reconhecendo as suas necessidades e garantir que ele nunca esteja sozinho, porque é um traço que normalmente não funciona sozinho. O oral ele tem dois tipos. O oral do excesso, que é aquela pessoa que tem uma tendência a ganhar peso com muita facilidade em momentos de dificuldade. Não sei se isso é comum para você, mas eu, por exemplo, todas as vezes que a minha vida ficava difícil, que eu ficava sem dinheiro, que o profissional dava errado, que o relacionamento acabava, eu engordava em seguida. E eu não entendia por que isso acontecia, até descobrir que eu tenho quase 30%, tenho 27% na verdade, de oralidade. Ou seja, esse meu traço me prejudicava no financeiro e nos meus relacionamentos e na minha carreira, porque eu estava sempre vivendo a minha dor e não o meu recurso, que era me conectar, me comunicar e usar a minha intuição a meu favor. E eu não sabia como fazer isso até fazer a análise corporal pela primeira vez. O segundo formato do traço oral é o formato de oral da falta. E aqui a gente vai ter aquela pessoa que ela é uma pessoa mais magrinha, só que não tanto quanto a esquizoide. Mesmo sendo magra, ela tem um rosto mais cheinho, ela tem os braços mais rolicinhos, as pernas mais cheinhas também. Essa pessoa que chamamos de oral da falta, ela vai ter um corpo mais magro, ela não tem uma tendência muito grande de engordar, embora possa fazer isso em algum momento da vida, mas ela tem uma sensação sempre de um vazio, tanto é que aqui no peito dela é como se tivesse um buraco fisicamente. Ela carrega uma sensação de que está faltando alguma coisa. E exatamente por isso ela tem uma dificuldade maior de conseguir ganhar peso, embora ela possa conseguir em algum momento, e ela aparenta um corpo mais magro. Aqui eu vou trazer dois exemplos, do oral do excesso e do oral da falta para vocês. Lá no bonequinho do Divertidamente, nós temos a tristeza. A tristeza é um oral do excesso. Por que ela é assim? Ela sente muito. E como ela sente muito, às vezes o vazio emocional que ela sente ou o excesso de emoções que ela sente vai determinar como aquele corpo se forma. Lá na tristeza, a gente tem um excesso de emoções. Ela sente tanto e ela sente muita coisa que ela consegue engordar, por exemplo, com mais facilidade, porque ela vai comer mais, ela vai se descontrolar mais, ela vai chorar mais, ela vai ser tudo mais. O oral da falta, no entanto, ele vai ter a sensação de que está sempre faltando alguma coisa na vida dele. A gente pode ter aqui como exemplo a cantora Selena Gomez. Não quero dizer o que falta na vida dela, porque não cabe a mim dizer isso para vocês. Estou trazendo aqui a explicação do ponto de vista científico. Ela é uma pessoa que é mais magrinha, embora ela seja uma oral. Só que a oralidade dela é na falta. Então, ela sente algum vazio que faz com que ela se mantenha mais magra, mesmo tendo esse traço de oralidade. E o oral, como ele sente muito, ele vai sentir isso e ele vai demonstrar. Ou chorando muito, ou comendo muito, esperneando muito, gritando muito, literalmente, porque ele é um traço bastante emotivo. O terceiro traço a se formar é o traço psicopata. E aqui é importante trazer a consciência de que esse traço é uma característica que todos nós desenvolvemos, não tem nada a ver com doenças mentais ou essas questões da psicologia, como a gente já aprendeu em algum momento da nossa vida. É simplesmente o fato de que, entre 1 ano e 2 anos e meio, mais ou menos, a criança aprende que o mundo é feito em trocas. Então, tudo que ela faz, as pessoas reagem. E chega um momento que as pessoas param de reagir ao que ela faz. E ela tem que entregar cada vez mais, para poder ter aquela reação de volta das pessoas. Ali, ela desenvolve o medo da manipulação, de ser manipulado, de ser usado, por exemplo. Na dor, esse traço, ele vai ter dificuldades para fazer várias coisas porque ele não vê vantagem em fazer. Então, ele vai travar, vai paralisar, cruzar os braços, se vitimizar, por exemplo. No recurso, é um excelente líder, estrategista, capaz de criar possibilidades para você, por exemplo, ter facilidade para fazer dinheiro, para ter sucesso na sua carreira, porque naturalmente ele tem capacidade de negociar. Tudo que envolva a vender, o psicopata vai ser excelente em fazer e em gerar resultados. Porém, ele não tem condições de fazer uma entrega, e isso se explica a partir do formato do seu corpo. A cabeça dele tem um formato de triângulo invertido. É mais grande em cima e mais estreita embaixo. O tronco é mais largo do que o quadril. E a forma de se posicionar, de ficar em pé, por exemplo, já passa uma sensação de poder. Ele fica em pé de uma forma muito armada. Essa pessoa, ela carrega ali no seu subconsciente o medo da manipulação, o medo de ser usado, mas carrega também os recursos valiosos. E quando você entende o formato do seu corpo, você percebe
qual é o traço que é mais dominante em você e como utilizar esse traço para ter os resultados que você quer ter na vida. O quarto traço a se desenvolver é o traço do masoquista. Ele vai começar entre os 2 anos e meio e os 3 anos e meio mais ou menos de idade, na fase onde a criança está passando pelo desfraude. Ali a criança entende que o mundo foi feito para segurar algumas coisas. Ou seja, a criança aprende literalmente a segurar o cocô e o xixi para não fazer merda na hora e no lugar errado. Naquela fase, a criança ela desenvolve um medo, que é o medo da humilhação, o medo de ser envergonhado. E o formato desse corpo, a gente tem no bonequinho de Divertidamente 2 casos específicos. O primeiro é o bonequinho do medo, que ele aparece, o bonequinho da vergonha, que aparece ali no desenho. O segundo é a raiva. Se vocês perceberem, eles dois têm um formato de corpo muito parecido. São mais truncudinhos, ao mesmo tempo com um corpo mais quadradinho, e ao mesmo tempo como se o corpo parecesse uma árvore, de cima a baixo bem grossinho. São pessoas que aparentam ter muita força física, e elas têm realmente muita força física, porque elas aprenderam na infância a segurar tudo, a serem fortes para não fazerem merda. O problema desse traço é que ele carrega o peso dos outros para não decepcionar as pessoas, justamente porque na cabeça dele eles precisam agradar as pessoas para não passar vergonha, para não ser humilhados, e fazem de tudo, até carregar o peso do sonho dos outros. São traços, ou são pessoas com muita facilidade em desenvolver dependência emocional por causa do formato do seu corpo, do seu padrão de pensar, sentir e agir. E a partir do momento que você entende isso, você consegue sair dessa dor, que é o medo da humilhação, para acessar os seus recursos. O masoquista ele é excelente em planejamento, em organização e em cuidar dos detalhes. É aquela pessoa que ela vai lembrar a data de aniversário de todo mundo dentro de uma empresa. Ela vai saber onde está a chave, onde fica isso, onde fica aquilo, com muita facilidade, porque na cabeça dela tudo está devidamente arrumado e organizado, porque ela precisa fazer as coisas do jeito mais certinho possível para não desagradar as pessoas. Por um lado, isso é muito bom, quando você está fazendo isso para realizar os seus sonhos, carregando o peso dos seus sonhos, mas normalmente não é isso que acontece. A dependência emocional faz com que você carregue a vida de todo mundo nas costas. O marido carrega o peso da mulher, ou a mulher do marido, dos filhos, da mãe, do sogro, da sogra, do pai, às vezes dos colegas de trabalho, de conhecidos, e você vai anulando os seus sonhos, deixando para trás. É um outro traço também que pode levar você para a escassez com muita facilidade, porque ele precisa estar sempre agradando as pessoas com medo de passar vergonha, de ser humilhado e principalmente de não agradar as pessoas. O quinto traço a se desenvolver é o traço de caráter rígido. Esse é um traço que, naturalmente, vai ter um formato de corpo mais harmônico. A cintura é mais fina, seja no homem ou na mulher, o quadril é mais largo, o bumbum é mais avantajado. E aqui eu vou trazer uma questão importante. Lembra que eu falei que a gente faz uma análise técnica? É uma análise técnica. A gente vai analisar aqui o formato do corpo da pessoa, não se é bonito ou se é feio. Mas quem tem a rigidez mais elevada, por exemplo, vai ter o bumbum mais elevado, tanto no homem quanto na mulher. Vai ter o tronco e o quadril bem alinhados, proporcionais, e a cintura mais fina. Os braços são mais torneados, mais definidos, as pernas também têm uma musculatura mais evidente. Até o formato do rosto, do rígido, ele é um formato mais, digamos assim, harmônico, com tudo literalmente no lugar. E aqui é importante ressaltar que nesse aspecto nós não consideramos o fator beleza, e sim o aspecto técnico, que é analisar o formato, a sensação e a expressão que esse corpo tem. E da mesma forma que eu falo do corpo em si, eu coloco também os olhos e a boca. Tudo isso vai trazer essas características. O rígido ele se formou lá entre os 3 anos e meio e os 5 anos de idade, na fase em que a criança descobre a questão da sexualidade, que o mundo é feito em pares. Ou seja, o pai tem a mamãe, o tio tem a titia e ela não tem ninguém. E ali ela desenvolveu uma dor existencial, que é o medo de ser traído, trocado e excluído. E também por ser um traço muito intenso, ele vai sentir isso de forma bastante intensa, porque ele tem muita energia. Nessa fase, a criança começa a fazer de tudo para ser o melhor, para ser o perfeito, o favorito, o escolhido e garantir que ele não seja a segunda opção. Acontece que esse padrão, ele segue a vida afora. E ali a pessoa vai encontrar dificuldades em alguns ambientes. Profissionais, por exemplo, se sente que não é o primeiro, que não pode se destacar, vai travar e deixar de fazer porque não se sente bom o suficiente.
no relacionamento. Se o parceiro não demonstra muito afeto, muito amor, com intensidade, do jeito que ela espera, por exemplo, essa pessoa vai desenvolver os ciúmes, por exemplo, uma cobrança excessiva do outro. E isso vai acontecer não é porque a pessoa seja ruim ou porque a pessoa quer, é por causa do padrão mental e emocional daquela pessoa. A partir do momento que ela entende que ela carrega essa dor e ela entende também o seu parceiro, ela vai se transformar em um excelente colaborador naquela relação, porque agora ela sabe o que ela vai entregar e o que ela vai receber. Isso dá segurança, faz com que ela saia da zona de ciúmes, por exemplo, para a zona de confiança, trazendo leveza para um relacionamento. E aqui é um ponto importante porque é um dos traços que mais tem tendência a desenvolver os ciúmes e o ciúmes possessivo. Inclusive, são os traços que também enfrentam com mais facilidade, por exemplo, separações conturbadas, divórcios com facilidade, porque se casam com muita intensidade ou se relacionam com muita intensidade e chega em algum momento que as cobranças começam a existir. Por exemplo, imagina o seguinte, um psicopata ele tem medo de ser manipulado. Ele é um traço mais frio, ele não é um traço emotivo, ele é um traço muito racional. Então, o psicopata no relacionamento, ele tem uma forma de amar, ele tem uma forma de entregar. O rígido, ele é um traço mais quente, embora ele também tenha ali 50% de frieza, mas ele é mais quente do que o psicopata. Numa relação com o psicopata, o rígido vai ser aquela pessoa que vai se sentir muito desconfortável, porque ele tem muita energia. O psicopata, ele já não tem tanta energia assim. O rígido, ele quer agarrar, ele vai ter aquela conexão mais próxima. O psicopata vai ser mais frio. Então, se o rígido ele é muito intenso, o que vai acontecer? Nossa, você não me ama, você não me dá valor, você não faz nada por mim, eu me dou tanto para você e você nunca me dá nada. Quando, na verdade, o rígido psicopata está entregando do jeito dele e o rígido não consegue entender. Quando você, rígido, entende que o psicopata tem um padrão de funcionamento, que a forma de amar dele é diferente, está tudo certo com a forma de amar dele, você sai dessa zona de dor que você está, que é a zona de ciúmes, de desconfiança, de insegurança, e você começa a perceber como que o outro está te dando amor, a forma como o outro está te entregando. Se não é o suficiente, você vai buscar outro. Mas se você consegue perceber que é suficiente e valoriza a entrega que aquela pessoa está fazendo, fica mais fácil de você ter um relacionamento saudável. Um outro exemplo que a gente pode ter, por exemplo, é o oral com o esquizoide. O oral ele é muito intenso, ele quer abraçar, ele quer beijar, ele quer ter contato. O esquizoide, ele é, fico aqui na minha, escondidinho no meu canto, não quero existir. Quando se juntam os dois em um relacionamento, o que você tem? Conflitos, porque os dois estão na dor. O esquizoide, ele não entende por que ele se sente assim, aquela sensação de frieza que ele tem, às vezes acaba adoecendo emocionalmente por isso. E o oral vai entrar no processo de cobrança, de choro, de lamentação, naquele poço mesmo de dificuldades emocionais dentro do relacionamento, porque ele não entende o padrão do esquizoide. Quando o esquizoide entende que o oral ele é intenso, que ele dá muito e que ele espera que o outro também dê alguma coisa, e o oral entenda que o esquizoide ele tem um jeito de amar, que não é a frieza dele, o jeito dele é o padrão mental e emocional, mas que ele também consegue sentir, que ele também consegue amar, que ele demonstra isso de formas diferentes. Você tem duas pessoas com padrões mentais e emocionais diferentes, mas que agora conseguem se alinhar num relacionamento e ter uma relação saudável, porque ambos vão respeitar os seus traços. O esquizoide vai aprender como ele consegue entregar mais dele para o oral, sem prejudicar o seu traço, respeitando a sua forma de funcionar, e o oral vai entender como entregar mais para o esquizoide, sem cobrar tanto dele, porque entendeu como ele funciona, sem também desrespeitar o seu traço de oralidade. Espero que até aqui vocês estejam conseguindo entender como que funciona essa dinâmica dos traços de caracteres nas nossas relações. Em outro momento eu vou trazer isso para o aspecto profissional, até para facilitar o entendimento de vocês. E, por fim, não menos importante, eu preciso trazer aqui algumas considerações. Para que a gente chegue a uma precisão de quais são os traços de caracteres que você tem e como eles influenciam a sua vida, é feito um mapa de caracteres. Esse mapa de caractere ele é feito com números que vai contando sempre de 1 a 10, onde a gente vai avaliar, por exemplo, o seu rosto, formato, a sensação e a expressão. É mais esquizoide, mais oral, mais psicopata, mais masoquista ou mais rígido? Para cada um desses traços, nós vamos dar até 10 pontos. No final, vamos montar um gráfico. Esse gráfico vai dizer, com os traços do seu rosto, dos seus olhos, da sua boca, do seu tronco, do seu quadril e das suas pernas, qual é o seu padrão mental e emocional predominante. Por exemplo, eu sou masoquista, oral, rígido e psicopata. O meu esquizoide é só 5%, mas eu tenho 30% de masoquista, 27% de oralidade, 20% de rigidez e 18% de psicopatia.
O meu padrão de funcionamento é muito camaleoa. Eu posso estar em qualquer ambiente e me sair bem ali quando eu estou nos meus recursos. Se eu estiver na dor, eu não vou conseguir. E por isso que é importante você entender quais são os seus traços para você descobrir quais são os seus recursos e como você vai utilizar esses recursos em determinados ambientes. Porque cada ambiente você vai ter que funcionar de um jeito diferente, você vai ter que se adequar àquele ambiente. E quando eu falo de se adequar, eu estou trazendo isso na concepção de respeitando como você foi feito para funcionar, não funcionar do jeito que os outros acham que você tem que ser. Porque aqui na análise corporal a gente tem um pensamento determinista. Você é o que você é. Você é o que você nasceu para ser. E isso é explicado a partir do formato do seu corpo. Não adianta você tentar ser algo diferente, porque vai ser doloroso para você. Não adianta você tentar ignorar aquilo que você é, porque vai ser muito difícil para você. E é exatamente por isso que você está passando por dificuldades. Porque você está sendo quem você não nasceu para ser. Você está sendo quem te programaram para que você fosse. E isso aí não é o que você naturalmente é. O seu corpo vai explicar isso com muita facilidade. Além disso, a gente vai trazer uma devolutiva. Nessa devolutiva, nós vamos considerar alguns aspectos importantes. Por exemplo, a tendência à dependência emocional, a sua ambição, as suas necessidades, necessidade de estar só, necessidade de estar com outro, necessidade de fazer, necessidade de que alguém faça por você. Tudo isso é explicado a partir do formato do seu corpo e vai fazer com que você entenda como a sua mente funciona com clareza, como você pensa, sente e age e principalmente qual é essa ordem. Você vai passar pela análise corporal, vai receber uma devolutiva considerando os tópicos que eu abordei anteriormente e também você vai trazer 3 questões para serem resolvidas dentro da análise corporal. Nessas 3 questões, nós vamos considerar o formato do seu corpo, os ambientes e o seu padrão de funcionamento, que é o padrão mental, emocional, é como você pensa, sente e age, a sua dependência emocional, a sua ambição, as suas necessidades e polaridades. Em cima disso, vamos te orientar, no caso, eu vou te orientar para que você consiga obter as suas respostas com mais facilidade. Em uma única sessão, que dura em 1h30 a 2 horas mais ou menos, você vai obter respostas que talvez você tenha levado a vida inteira e não conseguiu, porque você ignorou o seu padrão de funcionamento mental e emocional e está tudo certo, porque você não sabia o que você sabe agora. A questão é, a partir desse momento, qual a decisão que você toma? Continuar passando pelas dificuldades que você está ou simplesmente buscar desenvolver-se a partir do formato do seu corpo para ser quem você realmente é e ter uma vida extraordinária?